Hora de falar das estreias da semana nos cinemas. Flávia Guerra conosco vai nos explicar certinho dessa trilogia meio embaralhada. Maxine estreia nos cinemas brasileiros, é o terceiro dessa trilogia. Mas tem que assistir os outros dois na sequência para entender a história. Dá para assistir só o Maxine direto e depois pegar os outros dois, porque o segundo saiu antes do primeiro, não é isso, Flávia? Um rolo. Bom dia para você. Olha, parabéns. Olha, você pode embaralhar aí se quiser. Eu acho ideal ter visto os outros dois para acompanhar as referências, né? Porque em Maxine, que é o terceiro, e ele foi pensado mesmo para ser o terceiro, tem referências ao primeiro, que é X, a marca da morte, depois Pearl, que é o segundo, e já estão aí no streaming, para quem quiser assistir, alugar, dá para assistir, e aí vem Maxine, que é o terceiro. E na ordem aqui, o X traz a mesma personagem, então pelo menos veja o X, porque a Maxine, que é essa protagonista do terceiro, ela também é a protagonista do primeiro, o X, a marca da morte. E o X é sobre o quê? Vamos resumir rapidinho. Uma equipe de um filme pornô independente, uma equipe de 6 pessoas, vai para uma fazenda fazer esse filme pornô, né, nos anos... Aí bem nos anos slasher movie aí, né, anos que o filme traz essa referência desses filmes assim, e aí acontece um massacre ali, e a única que sobrevive é a Maxine. O Pearl traz a vilã do primeiro filme, que é uma idosa, uma velha psicopata na juventude. E a mesma atriz que faz, a Mia Goth. É por isso que a gente fica confuso. Mas é a outra personagem. Agora a gente volta para a sobrevivente desse massacre do primeiro, do X, que é a Maxine, já nos anos 80, né? O X é no final dos anos 70 e o Maxine passa em 85. Então traz toda a referência da década, viu? É uma delícia, Carla, eu amo, porque traz aquela estética dos filmes do Brian De Palma, trilha sonora New Wave, tem referência até a Karate Kid. Então eu gosto muito, assim. Então o ideal é que a gente veja esse primeiro, pelo menos, e a Maxine aqui, ela saiu desse massacre, traz esse trauma, mas não fala pra ninguém, e ela passou de atriz pornô a atriz de um grande filme de terror. Ela é obcecada por fazer sucesso, por ter fama, e é isso que une a Maxine a Pearl do segundo filme. Ela também, a Pearl, é obcecada por ser famosa e uma estrela de cinema. Só que aí é lá no Technicolor, né, um filme de época ali na Primeira Guerra. Aqui não, a gente está nos anos 80, toda aquela referência, eu adoro, e faz muita referência à indústria do cinema também, porque a gente vê toda essa indústria e o quanto é difícil fazer sucesso. No meio disso, a trama é um stalker, né, um Night Stalker, que ficou muito famoso, que está matando pessoas aí, perseguindo. O Kevin Bacon faz um detetive que está atrás da Maxine, porque ele está obcecado em descobrir o que aconteceu, e ela está dentro desse filme. Então é um filme que cresceu de orçamento, a franquia fez sucesso, e a gente tem que ir para curtir, assim, e a Mia Goth, que eu adoro, né, gente? Não sei se vocês são fãs, mas eu sou muito fã dessa atriz. Então, eu ia pedir para que você falasse um pouco mais sobre ela, porque a gente vê o rosto, a gente identifica, mas não consegue lembrar direito. Primeira vez que eu olhei para ela, eu falei, será que é azul a cor mais quente? Mas não é, né? É uma outra atriz que lembra um pouco a fisionomia. Quais outros filmes a Mia fez, Flávia? Olha, a Mia fez algumas participações em séries que não foram tão famosas. Ela não era muito famosa no cinema antes dela fazer essa trilogia. O que eu acho interessante aqui, Carla, que eu acho que é bacana, você falou do nariz dela, vamos lembrar, o nariz dela é parecido com o da avó dela, é filha da Maria Gladys, grande atriz brasileira, né? Filha não, neta. E aí ela ficou muito famosa por isso. Engraçado que a Maria Gladys, sei lá, Maria Gladys é uma grande atriz do cinema independente brasileiro, também fez muita televisão. Ela tá em, por exemplo, Matou a Família e foi ao cinema do Neville de Almeida, um filme que eu amo, que é um cult, né, do nosso cinema aí, marginal. E ela é neta da Maria Gladys, e agora a Maria Gladys brinca que ela virou avó da Mia Goth, entendeu? Gente, então, assim, ela é neta. Google aí, se você não lembra de cabeça quem é Maria Gladys, ela fez um monte de novela também, daquelas figuras que são próximas da gente, de tanta gente assistir na TV. E aí tô vendo que a Mia é Goth, né, o último sobrenome dela, mas é Mia Gypsy Melo da Silva Goth. O Melo da Silva vem da brasilidade. Eu vou dar uma ficha básica aqui, a fofoca básica de cinema, mas isso é muito interessante. O pai dela é canadense, né? A mãe é brasileira, filha da Maria Gladys. Mas o pai, né, o vô da Mia Goth, era americano. Veio para o Brasil aí na época dos anos 60, se envolveu com o cinema independente brasileiro e foi quando ele conheceu a Maria Gladys. Então, né, isso tá aí na família já. Ela nasceu em Londres,
cresceu meio entre Londres e o Brasil. A primeira infância dela, ela passou no Brasil. Ela passou no Brasil com a mãe até os 5 anos de idade, morando com a Maria Gladys. Tem uma entrevista dela famosa para a TV americana, que ela diz que a grande inspiração da vida dela, os melhores anos, a memória de infância muito feliz dela, é com a avó, que a avó dela é uma mulher maravilhosa e inspirou muito. E isso virou um hit, assim, na internet. A Mia Goth é o que a gente chama hoje em dia de Scream Queen, né? A rainha dos filmes de terror, como a Jamie Lee Curtis também é, com a trilogia de Halloween. Então eu acho isso muito interessante, porque de tempos em tempos o terror, ele revela os medos dos momentos, né? Quem analisa esse tipo de filme fala sempre, né, que o terror de cada época também mostra as ansiedades, as neuroses de cada época. Então agora é a neurose da imagem, ela quer ser famosa, ela quer a fama a qualquer custo, né? Então a gente está nessa época também, ainda que o filme se passe nos anos 80. E ela se tornou essa nova diva aí do cinema de terror. Eu amo Pearl, desses 3 é o meu favorito, porque é o mais calcado nela, tem um monólogo que ela faz de 10 minutos, que é muito interessante. Então, o Pearl traz muito drama. Esse eu acho que está mais diluído, tem muito personagem, né? A diretora do filme que ela vai fazer é a Debicki, que fez a princesa Diana no The Crown, tem a Lily Collins, tem o Giancarlo Esposito, que eu adoro, que é o empresário dela, bem caricato. Então, assim, tem muita gente, até o Kevin Bacon. O Pearl fica mais só nela e ela arrasa demais. Tô vendo aqui, tem ouvinte lembrando que a Maria Gladys fez Vale Tudo, fez Top Model, fez Meu Bem, gente. Meu Mal... O que mais? Noivas de Copacabana, Salsa e Merengue, Corpo Dourado, Hilda Furacão. E acabou virando a avó, né? Título da avó da Mia Goth. Muito bom. Vamos falar de cinema nacional agora? Vamos lá. Porque ninguém sai vivo daqui, hein, Flávia? Pois é. Esse nome, ó, né, também leva um pouco para esse cinema de gênero. E esse é outro caso. Hoje a gente está nas franquias, né, vamos dizer assim. O Ninguém Sai Vivo Daqui não é exatamente uma franquia, gente, mas ele é um projeto que tem desdobramentos. Nasceu como uma série que está no streaming, dá para assistir, que é uma série de vários episódios, que é mais calcada no drama, e aqui no filme, o diretor André Riston, ele incluiu cenas novas que levam esse filme um pouco mais para o suspense, sem deixar de ser drama, e tem um horror intrínseco. Por quê? Porque ele conta a história da Colônia. Gente, a Colônia, que foi um instituto psiquiátrico, realmente existiu. Né, e tem a história, né, do livro, que é o Holocausto Brasileiro, porque lá, por décadas, pessoas eram maltratadas, não eram tratadas, né, com o cuidado que o tratamento psiquiátrico tem que ter, não, elas eram torturadas, elas eram assassinadas. O filme traz essa história de drama, contado por meio de uma personagem, e ela vai ser internada ali porque ela engravidou do namorado, e ela não quer casar com marido pretendido que o pai escolheu para ela, que é um grande oligarca ali do interior de Minas. A Colônia ficava, né, no interior de Minas, e ela é internada. E isso não era um fato isolado, não. Muitas garotas jovens eram internadas quando não correspondiam ao que a sociedade ou as famílias esperavam delas. E aí conta a história dessa garota que tenta se livrar dali. Então, tem toda uma história de horror que, infelizmente, foi e é real. Então, é uma história para a gente entrar nesse universo, que tem toques, assim, de filmes de terror, e depois também quem quiser assistir a série no streaming para acompanhar e ver como é que tem esses desdobramentos. Fica aqui essa dica, eu gosto muito do trabalho desse diretor André Riston, e ele disse para mim que vem o 2 aí. Então, ó, quando eu disse franquia, não era tão à toa assim, hein, gente? Ih, gostamos. E também um elenco maravilhoso, né? Maravilhoso. A Fernanda Marques é que faz a protagonista, tem a Andréa Horta, tem o Augusto Madeira, que eu amo. Então, assim, elencão. Flávia Guerra, sempre às quintas-feiras, conversando conosco aqui no Band News São Paulo. Um beijo para você, até semana que vem. Beijo, gente. Muito susto no cinema essa semana. Ai, amamos.